Boa noite, galera. Aqui é o Beto Caetano, canal Dia de Galo. Bora lá, hein? Esse final de semana aí, cara, foi a festa da família. Me desliguei um pouco do futebol. A festa da família da minha mãe, meus tios, meus primos vieram de longe. A gente fez uma boa festa, uma excelente festa lá no Recanto das Mangueiras, meu irmão Vanderlei. Foi um dia excepcional, um dia gostoso, final de semana leve. Também afastei um pouco dos vídeos, das lives, né? Tinha feito na semana passada. Tava organizando com a expectativa dessa festa, então acabou que não fiz live do jogo do Grêmio, nem fiz comentário pós-jogo. Agora acompanhei algumas notícias, peguei alguns lances do jogo também, que eu não assisti devido à festa, a gente ter virado o final de semana lá, descansando a cabeça do dia a dia, do trabalho e da vida, mas sempre acompanhei o Galo ali no placar da Globo ali, do Google, mas não vi o jogo. Depois ficou mais calmo, parei, vi o jogo. Teve muita novidade nesse final de semana. Foi bem, bem gostoso esse final de semana, né? Pro atleticano, para mim principalmente, para a festa da família, foi uma festa excepcional. Primos e tios que não viam há muito tempo. Então foi um dia muito, muito quisto, né? Muito gostoso de estar ali. Então, videozinho sai do canal aqui sempre com oferecimento do Recanto das Mangueiras. Meu irmão Vanderlei, 31 987 325692. Grande Vanderlei, grande abraço. A gente passou o final de semana junto aí, tomamos aquela gelada, né, Vanderlei? Foi bacana pra caralho. Ele hoje passou por um procedimento cirúrgico, né? Teve um implante de uma prótese, mas Deus abençoe que vai dar tudo certinho. Deus abençoe sua recuperação aí, meu irmão. Vamos falar do início da semana, do final da semana passada, né? Com a contratação, a oficialização da contratação do meia Fred pelo Atlético, a grande contratação do Atlético no ano de 2026, né? Uma contratação que muda o patamar do meio de campo do Atlético. E um cara que queria vestir a camisa do Atlético, fez de tudo para vir para o Atlético, se esforçou ao máximo com o Fenerbahçe, chegou ao limite, reduziu seu salário pela metade para vir vestir a camisa do clube de coração. O Atlético se esforçou também junto com o Paulo Brax. Quando tem que elogiar Paulo Brax, a gente elogia. Você fez um ótimo trabalho na contratação do Fred. É uma contratação que já vem se arrastando, uma negociação que já vem se arrastando há mais de um ano. Você sempre insistindo, sempre em cima, sempre com a força de vontade do Fred e sua também. Então, na hora que a gente tem que criticar, a gente critica. Para mim, nos vídeos passados já disse que você deveria não ser mais diretor do Atlético, mas nessa você foi muito bem e vamos continuar dizendo aí que coisas boas estão vindo. Seguindo, né, falar um pouco do jogo de domingo, o Atlético faz uma excelente partida, viu a reprise do jogo. A gente vê a reprise e vem com mais calma nos lances, porque a gente não está torcendo tanto que já sabe o resultado. Então, vi a reprise, Everson, normal, com a Tressor, melhor zagueiro do Atlético, gente. Vem numa crescente, depois que se recuperou 100% da lesão de joelho que ele teve no São Paulo. O jogador, quando volta, ele volta um pouco preso, volta um pouco, mas agora está muito bem. A recuperação do Vitor Hugo, muito criticado por mim. A minha pessoa critica muito o Vitor Hugo, mas fez uma excelente partida contra um bom centroavante, que é o Carlos Vinícius. Não foi contra qualquer um centroavante, foi o centroavante que mantém próximo aos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Então é um bom atacante, apesar da posição do Grêmio no campeonato, ele é um bom centroavante que faz os gols do Grêmio. Então a batalha do Vitor Hugo foi dura e ele venceu. Preciado, muito bem na saída de bola, dá uma melhor saída de bola pelo lado direito. Preciado por a mudança de esquema de jogo do Barba, que jogou no 4-4-2. Não fechou o Natanael pelo lado direito como zagueiro, jogou com dois zagueiros, dois alas, na verdade. O time foi muito bem com o Preciado na saída de bola. Maicon, sem questionamento, manteve a média, entendeu? Então o time muito bem. Bernard entrou no segundo tempo muito bem. Vitor Hugo, alguns jogadores que foram poupados também, até deu uma mesclada, né? Não colocou o time todo titular, mas colocou um time mais avançado. O Coelho jogando pelo lado direito sem muita obrigação de marcar. Então o time fez uma ótima partida, 3-0, nem contestável. Lodi, duas jogadas pelo lado esquerdo que geraram o gol do Atlético, um passe pro Bernard e depois uma própria assistência pro Coelho fazer os gols. O Coelho acertou o pé, né?
costuma errar naqueles chutes, ele errar, coisa que tira minha paciência às vezes pelos erros sequentes, a falta de inteligência dele às vezes num lance, de parar e pensar um pouco. No domingo acertou os 2 chutes, uns chutes bem difíceis também, estava dentro da pequena área, mas cruzado ali, com o goleiro fechando, ele acertou bem o canto do goleiro e fazendo os 2 gols. E com o gol do Vitor Hugo de cabeça, que é muito bom na bola aérea ofensiva do Atlético, que é mais uma arma. E a nota triste que fica foi a lesão do Igor Gomes, né? Jogador que vinha numa crescente com Barba e sentiu um estiramento nos ligamentos do pé direito, né? Nunca ouvi falar dessa lesão, mas segundo especialistas, dependendo do grau dela, é de 3 a 4 semanas, então daí já foi mês de setembro, deve voltar no iniciozinho de outubro ali, finalzinho de setembro, então já passou a eliminatória contra o Cruzeiro, e o contrato dele também vai se findando, mas acredito que não vai renovar, acredito que não, mas um jogador que depois da parada da Copa do Mundo, houve uma grande evolução dele com o Barba, né? Cassierra é o ponto negativo, perde muitas chances, um jogador meio perdido ali no meio do campo. Muita gente chama ele de bagre, mas a gente vê que ele tem uma noção, que sabe jogar futebol, que ele é um bom jogador e que, desde que o Sampaoli saiu, uma coisa que o Sampaoli disse, que ele era um jogador de beirada de campo, né, mais um segundo atacante, não de beirada, mas um segundo atacante do que um centroavante, e isso vem se provando. Às vezes, oportunidade clara para ele tem dificuldade na conclusão, né? Houve também a estreia de Kevin Castanho, volante colombiano, de 25 anos, chegou no Atlético, vindo do River Plate. Também foi anunciado na sexta-feira, logo após o anúncio do Fred. Muito bem, senhor, um volante que estreou muito bem, deixou a primeira impressão que fica, cabeça erguida, passes verticais muito, muito bem dados. Ele acertou 68 passes que ele tentou, ele acertou todos, né? Inclusive o passe do terceiro gol do Atlético, ele dá um giro, ele dá a bola no Lodge, dá no Bernard para fazer o gol, na saída de bola bem trabalhada ali do Atlético. Muito, muito bom mesmo. Adorei a estreia do Kevin Castanho. Outro ponto que venha falar aqui, né, é o Barba, né, gente? Desculpa. Não, tá de espirrar aqui, não saiu. São 9 partidas sem perder, 7 no pós-Copa do Mundo, são 4 vitórias e 3 empates. O Atlético mudou o jeito de jogar, o Barba aproveitou a parada da Copa do Mundo, mesmo com a minha crítica naquele jogo do Bahia, do mais do mesmo, não conseguiu mexer, não conseguiu... O time vem evoluindo, vem jogando e parece que foi bem trabalhado durante a parada da Copa do Mundo. E as questões de jogadores que eram medianos, que falhavam, às vezes o coletivo se encaixa e os jogadores se encaixam naquele coletivo, então todo mundo joga bem. Então, ponto positivo pro Barba, muito bom treinador, melhorou um pouco na leitura de jogo, também as opções de banco também melhoraram. Então o Atlético já deu uma melhorada boa, deu uma melhorada na tabela. Questões bobas, né? Empate com o Bahia em casa, empate com o Remo, aquele jogo pífio do Everson lá no Amazonas, no Pará, na verdade, tira do Atlético tá mais próximo do G4. Seriam 4 pontos que hoje o Atlético com a pontuação que tem, estaria, mais esses 4 pontos, estaria provavelmente dentro do G4, G5 ali. Então é isso. Tem que tomar cuidado com esse ponto, mas o time vem evoluindo muito bem. Eu mesmo critiquei nos outros vídeos, antes da parada da Copa do Mundo, que o Atlético não passaria nem do Bragantino, nem do próximo adversário da Copa do Brasil. O Atlético já fez 1-0 no Bragantino lá em Bragança Paulista, já queimando minha língua, né? Mas só quem pensa muda de opinião, né? Eu não tenho aquela opinião, tem que manter ela o tempo todo. Eu posso mudar de opinião. E hoje, o futebol é cíclico, né? O futebol sempre gira. Hoje o time evoluiu bastante. É favorito para estar nas quartas de finais da Copa Sul-Americana amanhã contra o Red Bull Bragantino. E das bolinhas ali da Copa do Brasil, que foi um sorteio meio mandrake, o melhor adversário que copa o Atlético no momento foi sim o Cruzeiro. Por quê? O Atlético levava desvantagem para mim contra o Palmeiras e contra o Vitória.
por jogar no Barradão, aquela loucura. Pra mim, gente, o Vitória vem fazendo um grande campeonato brasileiro, dentro dos seus limites. Era um jogo difícil, ia ser mais difícil. O Atlético e Cruzeiro, as coisas se igualam. O Cruzeiro está focado na Libertadores, tem um jogo importantíssimo amanhã contra o Flamengo, pela Libertadores, valendo a classificação para as quartas de final. E depois tem, logo depois, tem um Atlético no mata-mata de Copa do Brasil, valendo a semifinal do campeonato. Então, a responsabilidade em cima do rival foi muito maior do que a gente. A gente vai jogar um pouco mais leve nesses mata-mata, mesmo porque a classificação na Sul-Americana já tá encaminhada. Então, com o empate deles aqui com o Flamengo, a pressão total amanhã. Se eles são eliminados amanhã pelo Flamengo, glória a Deus, que sejam, a pressão vai triplicar em cima deles. Então, eles vão ter que dar uma prova para a torcida que vai ter que eliminar o Atlético de todo jeito. E isso pesa muito na decisão de clássico. O próprio treinador, Arthur Jorge, disse na entrevista coletiva no domingo, após o jogo do Corinthians, com o empate deles, que o foco maior deles é o Campeonato Brasileiro e ele vai ter que rodar elenco para manter o pessoal bem fisicamente para todas as competições. Mas a prioridade, lógico que querem classificar em cima do Atlético, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Então, que venha com reserva para cima do Atlético, vou ficar muito agradecido, Arthur Jorge. Mas, então, o Atlético, segundo fontes, ontem assisti a live do Tanak do Rap Show, muitas informações. Segundo eles, o Atlético não para por aí. Com a lesão do Linhaco, que vai ficar 2 meses afastado, cerca de 2 meses afastado, o Atlético vai atrás de um zagueiro, entendeu? Não vai ser uma oportunidade de mercado, é chato falar isso, mas oportunidade de mercado. Não vai ser aquele zagueiro que vai chegar e vai vestir a camisa, mas vai ser um zagueiro que vai somar, né? Palavras do Lucas Tanaka. Vou usar as palavras do Lucas Tanaka. Um zagueiro que vai chegar e somar. Então, acredito isso. Hoje surgiu a notícia que também o Atlético busca mais 1 ou 2 atacantes. Então é mesmo aguardar o trabalho do Paulo Brax, que foi um bom trabalho agora no pós-Copa, né? Mesmo das grandes cobranças que nós fizemos aqui no canal, em outros canais, da falta de postura dele, da diretoria. O Atlético foi, busca o Fred, busca o Kevin Castanho. Tem o Léo Duarte que ainda nem estreou. O time já. E com o treinamento do Barba e com o que ele tinha nas mãos durante a parada da Copa do Mundo, o time deu uma erguida, deu uma melhorada e tem margem para melhorar. O importante é isso. O time, além de ter melhorado, ele tem margem para melhorar. Ele não está no limite, entendeu? Mas essas questões dependem muito do que vai vir agora no segundo semestre. Uma eliminação para o Cruzeiro, a própria zebra amanhã contra o Bragantino, pode desestruturar novamente todo que o Baba fez, né? Porque o time estava numa pane, estava em pirueta. O Barba chega com a calma dele, a tranquilidade, vai ajeitando aqui, ajeita ali, ajeita a defesa. Agora já está ajeitando o meio campo. Falta ajeitar o ataque, mas tudo depende das vitórias, da tranquilidade. Vitória traz tranquilidade, vitória traz paz, paz com o torcedor. As críticas diminuem e também dá uma margem maior para errar, né? Porque você, sem tranquilidade, sem paz para trabalhar, qualquer erro é maximizado, então há aquela revolta total do torcedor. Ponto negativo do domingo é a briga da torcida organizada com a loucura, logo após o jogo, eles com eles mesmos. Há uma divergência política dentro da torcida, isso é notório, o fato, e ela vai ter eleições daqui mais ou menos um ano, e aquilo que aconteceu lá não tem nada a ver com o Atlético, com o jogo de campo. O Atlético venceu de 3-0 e eles brigaram. É uma briga política dentro da própria torcida, né? Fica um ponto negativo, a gente tem que sinalizar mesmo, e vai sobrar para eles mesmos. E eles mesmos vão ser punidos em não poder entrar no estádio com bandeira, fazer a festa, que é sempre muito bonito que ela faz, mas as coisas que tem que se sentar e resolver, porque tudo é em prol do Atlético. Então não pode ser, a torcida organizada não pode ser algo maior que o Clube Atlético Mineiro. Então os líderes dessa torcida deveriam sentar e se organizar melhor e resolver as divergências deles em uma boa conversa, uma boa conferência, sem pancadaria, sem violência, né? Fica a dica aí. Notícia também, agora notícia de saídas, né? Surgiu no domingo, o Alexander foi cortado do jogo, aí surge aquela notícia ali, notícia aqui, notícia ali.
Aí o Vene Casagrande vem do Rio de Janeiro e sinaliza que o Alexandre estaria indo com destino ao Santos, né? Isso por 5 milhões de euros. Aí perguntado Paulo Brax, perguntado Pedro Daniel, desconheciam dessa notícia. Realmente houve uma sondagem do Santos sobre o jogador, mas não foi falado valores. O que surge agora, o Alexandre realmente deve sair, mas o que surge agora é o Vasco da Gama como forte candidato a ser o próximo clube do Alexandre por empréstimo. Parece que o Atlético vai fazer o empréstimo sem passe fixado, sem nada, para ver dar mais minutagem para o Alexandre, que não vem sendo aproveitado pelo Barba. Motivos esses que não foram expostos, mas que temos desconfianças de que treinamento não se dedica no treinamento, não tá concentrado totalmente com a cabeça no Atlético, então vida que segue. O Atlético hoje, para trazer, como eu falei, 2 jogadores seriam os 2 atacantes, mais o zagueiro, né? O Atlético teria que fazer algumas liberações. O Dudu não sai, já fez os 13 jogos, vem jogando. O que poderia sair seria o Scarpa, mas o Atlético não liberaria o Scarpa hoje sem compensação financeira. Nem pagando salário por emprestar ele, pagar metade de salário para clube nenhum. Então, muito difícil o Scarpa sair, deve ficar aí também até o fim do contrato. É um ativo do clube e talvez o Barba possa recuperar, como recuperou o Preciado, como está recuperando o Vitor Hugo, como recuperou o Maicon, o Juan Tressolti, e possa recuperar também o nosso querido Scarpa, que ele possa fazer bons jogos com a camisa do Atlético e se manter até o fim do contrato ou até o final do ano e ter o destino. O Igor Gomes, apesar da lesão, vinha bem, mas é outro também que deve sair. Então o Atlético não vai onerar a folha, procura oportunidades de mercado e aguarda agora as negociações do Paulo Brax, né? Uma coisa que foi muito importante para a mudança de rumo do Atlético, o Atlético não ia investir dinheiro nenhum, isso era informação. O Atlético não ia gastar agora nessa janela de meio do ano. Com o sorteio, o Atlético ia empurrar essa contratação do Fred até a janela ali de setembro, finalzinho de agosto, agora setembro, fecha-se a janela no Brasil, e empurrar essa contratação até lá para ver o que o Fred conseguiria com o Fenerbahçe de liberação gratuita. Mas como houve o sorteio da Copa do Brasil, Atlético Cruzeiro, a lesão do Linhaco, né? E a vitória lá em Bragança Paulista contra o Red Bull, houve no olhar da diretoria e também do torcedor que o Atlético pode chegar mais longe. E com esse sorteio contra o Cruzeiro, fortaleceu o time para um embate contra o rival. Então o Atlético apressou a contratação do Fred, desembolsou na bagatela de 2 milhões de euros, né? E mais 500 mil euros de bonificação por metas batidas pelo Fred. Fred vem com um contrato de 3 anos e meio, com renovação automática de mais um. Salário em torno de 2 milhões de reais e vem para ser o camisa 7, titularíssimo do Atlético. E vamos ver o que vai ser, Fred, sucesso para você. Uma coisa que está me incomodando um pouco, lógico, o Atlético tem que fazer o marketing dele, fazer as coisas, o Atlético até sorteou alguns torcedores para participar da apresentação do Fred amanhã na Arena MRV. O Fred amanhã chega em Belo Horizonte por volta de 11 horas da manhã e chegará num jatinho particular do Atlético, né? Vai vir de voo comercial até São Paulo. De São Paulo vai vir para BH num voo fretado, um jatinho fretado, e vai ter o acompanhamento da TV Gala H2Bet, que está lá, já foi para a Turquia, está fazendo passo a passo desde a Turquia para cá, todo esse marketing, né? Mas isso me incomoda um pouco, cara, porque o jogador tem que se mostrar dentro de campo. Então, quantas vezes o atleta já fez isso, já comemorou a contratação, que não deu muito certo. Acredito que não vai ser o caso do Fred, porque o Fred é atleticano, o Fred se esforçou muito para estar aqui. Então eu acho que você vai se esforçar mais ainda e se dedicar mais para honrar o manto. Mas é uma coisa só que me incomoda, não tem essa necessidade toda de fazer esse lobby todo, mas é coisa do marketing hoje em dia e coisa do futebol, né? Do marketing e do futebol. Mas vamos lá, encerrando aqui, gente, é o que temos para hoje. Amanhã devo voltar numa livezinha pós-jogo, Atlético e Bragantino, porque a pré-jogo é um pouco complicado. Eu saio de trabalho às 18 horas,
praticamente não tem como chegar em casa, ajeitar algumas coisas pro jogo 19 horas e fazer uma live, né? Tem meu filho Raul, que eu tenho que dar uma assistência para ele, tem coisa de escola dele para fazer. Então provavelmente eu devo assistir o jogo e logo após o jogo a gente entra com a live aqui pra gente bater um papo, falar do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Forte abraço aí, vocês fiquem com Deus. Uma ótima noite de terça-feira e vamos, Galo!